Bom dia, meus alunos. Hoje vamos começar pensando num assunto que está sendo muito corriqueiro. Todo mundo está falando de curva, de gráfico da curva da epidemia, da curva do coronavírus. Vamos dar uma olhadinha numa curva dessa e tentar entender o que tem a ver com a nossa disciplina, o que isso influi no nosso dia a dia e como é que a gente pode entender a evolução disso. Vamos lá, primeiramente olhando uma curva dessa, nós vemos que ele tem um título, né? Como se achata a curva da epidemia. Então, todo gráfico ele tem um título. Nós temos aqui no eixo X, tempo desde o primeiro caso. Aqui no eixo Y, nós temos o número de casos. E nós temos aqui dois tipos de curva, um falando sobre a transmissão fora de controle e outra um pouco mais suave em vermelho aqui, com a transmissão controlada para reduzir a disseminação da infecção e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. E aqui nós temos uma linha pontilhada, que é a capacidade do sistema de saúde. Aqui embaixo nós temos, então, a fonte desse gráfico. Bergstrom e Universidade de Washington. Eu pergunto a vocês, essa curva ela representa uma função? Vamos pensar matematicamente. Vamos lembrar lá o que quer dizer uma função, o que diz uma função para a gente. Para cada elemento do conjunto A, nós temos que ter um único elemento do conjunto B. O nosso conjunto A, eu posso dizer que é o tempo desde o primeiro caso. Esse é o meu conjunto A. Essa daqui vai ser a minha variável independente. Dependendo do dia em que eu estou, vai acontecer um determinado número de casos. Então, esse número de casos é o meu conjunto B. Pois bem, eu sabendo que este daqui é o meu conjunto A, esse aqui é o meu conjunto B, número de casos vai ser a minha variável dependente. Minha variável dependente é aquela que vai depender do tempo onde eu estou. Então, eu tenho uma variável independente, que é o tempo desde o primeiro caso, e a minha variável dependente, que será o número de casos. Pois bem, para ele ser uma função, para cada dia, para cada tempo desde o primeiro caso, eu tenho que ter um único valor correspondente no número de caso. Então, se eu digo esse ponto aqui, um pouco após o início, ele tem um único aqui. Um pouco mais adiante, também. Mais adiante, também. Aqui eu tenho um ponto de interseção. Aqui eu tenho outros pontos. Enfim, ele nota que ele parece uma curva que vocês já conhecem. Que curva é essa? Olha só, ele sobe de um lado e ele desce do outro. Ela parece ser uma quadrática, mas ela não é uma quadrática, porque olha só, ela inicia mais suave, ela tem um crescimento mais acentuado, depois ela estabiliza e ela começa a regredir, depois estabiliza de novo. Então, essa parte inicial aqui, até essa metade, é chamada de uma curva exponencial. Daqui para cá, ela é chamada de uma curva exponencial também. Então, eu tenho essa curva em azul, dividida em duas partes, uma até a metade e outra logo em seguida. Nota que ele tem uma exponencial até aqui. O que significa uma exponencial? Significa que ela vai ter uma proporcionalidade em relação ao número de casos de forma exponencial. Nós vamos estudar isso mais à frente. Vocês vão ver que está lá na nossa ementa da disciplina as funções exponenciais. E aqui também nós temos uma outra. Em vermelho, nós temos também uma exponencial. Ela não é uma quadrática. Ela parece uma quadrática, mas ela não é. Nota que ela tem uma curva
que ela muda o sentido dela. Ela está sempre crescendo, mas ela vai crescendo de forma mais lenta, depois de uma forma mais acelerada. E aqui, onde tem essa retinha para cima, ela vai começar a reduzir. Então, olha só, eu posso dizer que o número de casos ele é uma função do tempo desde o primeiro caso, né? Então, eu posso dizer que a f do tempo desde o primeiro caso vai me dar exatamente o quê? O número de casos. E essa função é exatamente uma variação daquela lei de formação que nós vimos lá no início, né? A lei de formação ela vai ser o quê? Uma função que vai ser descrita de forma matemática, que vai relacionar um valor do tempo desde o primeiro caso em relação ao número de casos. E aí vem uma discussão, que é o que a gente está tendo agora. Quais são os valores possíveis para o tempo desde o primeiro caso? Ou seja, em outras palavras, eu posso perguntar: qual é o domínio da minha função? Quais são os valores que ele pode assumir? Eu posso ter valores negativos para tempo desde o primeiro caso? Nesse caso aqui, não tem sentido eu falar, eu até posso ter, mas como eu não tenho uma mensuração dos números de casos anterior ao início da curva, não tem sentido eu pensar nela. Então, eu posso dizer que, nesse caso aqui, são os reais positivos. Então, os reais positivos, posso também, de certo modo, falar dos reais não negativos. Qual a diferença entre um e outro? Os reais não negativos, ele vai incluir o zero. E os reais positivos não vai incluir o zero. E quanto o meu contradomínio? Bom, eu não posso pensar em números de casos negativos. Vocês concordam comigo que eu não tenho como pensar em número de caso negativo? Então, como eu não tenho número de casos negativos, eu tenho aqui número de casos zero, porque é exatamente quando eu comecei a analisar, comecei a olhar a minha curva, eu tinha 0 casos, então eu posso colocar. Só que à medida que o tempo passa, qual é o número que eu posso expressar? Qual é o tipo de número? Por exemplo, eu posso ter meio caso, 1 caso e meio, 2/3 de caso, raiz de 3 casos, raiz de 2 casos. Nota que, então, eu não tenho nem os números racionais, não tenho os números irracionais. Então, o que me sobrou aqui? Eu posso dizer que o número de casos são os números inteiros positivos. Percebem que são os inteiros positivos? Eu posso dizer isso em função, né, de que eu tenho aqui, olha, 0, 1, 2, 3 casos, até n casos. Nota que se eu estiver considerando que os naturais começam do zero, eu posso também dizer que o número de casos é natural. Eu teria, então, 0 casos, 1 caso, 2 casos, 3 casos. Faz sentido eu dizer que é fruto de uma contagem também. Perceberam como é interessante e é importante a gente conhecer as funções? Quando a gente conhece a função, a gente começa a perceber que esse comportamento da curva, eu posso fazer uma correlação entre elas, né? E aqui, exatamente essa linha da capacidade do sistema de saúde é que vai dizer para a gente quais são os valores que estão acima dessa curva e quais que estão abaixo. E aí nós podemos concluir o seguinte: as que estão abaixo dessa curva são as que têm maior chance, maior capacidade de sobreviver ou de passar bem por essa crise. Por que isso? Porque como ele está abaixo da capacidade do sistema de saúde, significa que ele vai poder
ser atendido por esse sistema. Os que estão acima dessa linha é a quantidade de pessoas que eu tenho que o sistema não vai suportar mais. Ou seja, aquelas pessoas que vão ter que esperar abrir uma vaga na fila de espera. E nem sempre isso é possível. Se o comportamento a partir do isolamento social for comprovado, se isso for uma verdade, significa que eu consigo fazer um achatamento dessa curva, porque eu vou diluir ao longo do tempo. Nota que vai ser o mesmo número de pessoas infectadas. Se você calcular a área dessas pessoas, ou o número total de pessoas, e o número total de pessoas dessa em vermelho, será exatamente a mesma. Só que como você esticou ela, a chance dessas pessoas procurarem o sistema de saúde ao longo do tempo acaba sendo mais viável, e as pessoas que ficam acima dessa curva, ou seja, que não vão ter acesso ao serviço de saúde, é uma quantidade menor. Percebe então que o importante é matematicamente a gente compreender como está se comportando essa função. Sim, ela é uma função. Para cada valor de x, eu tenho um único valor em y. Todos os valores, né, ele associa um único valor, todos os valores dx só encontram um único valor e todos eles têm um correspondente, não sobra nenhum númerozinho aqui, nem que seja o próprio zero. Vamos supor que depois de muito tempo, todas as pessoas já se contaminaram, não tem mais doente. Qual vai ser a F desse número? O próprio zero, que é o número de casos encontrados. Então, na próxima aula, nós vamos estudar e vamos fazer a correção dos exercícios. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e consigam ter percebido o quanto é importante que a gente analise essas funções. A nossa tarefa vai ser a seguinte. Eu gostaria que vocês pegassem um gráfico, qualquer gráfico na internet, e colocasse descrito se ela é uma função ou não e por quê. Certo? Na próxima aula, então, a gente vai discutir exatamente correção do exercício e eu quero também ter algumas funções dessas que vocês mandaram com as análises para a gente verificar se elas são funções ou não. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, no próximo subitem da nossa apostila é como fazer um gráfico de uma função. Ali vocês vão encontrar bastante informação sobre isso que eu comentei agora. Tá certo? Até a próxima!